Boa noite, queridos. Boa noite, minhas irmãs. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estamos aqui para mais uma série da nossa live Conselhos do Coração da Mulher Casada para o Coração da Mulher Solteira. E hoje nós temos uma convidada muito linda, muito especial, a Nath Pinheiro. Ela que tem sido usada por Deus para ministrar na vida de casais. E o testemunho dela é muito lindo, o testemunho dela é muito forte. Uma mulher, assim, de um coração humilde, muito querida, muito linda. Amém? Então, oi Rita, tudo bem? Boa noite. Todas vocês que estão entrando, sejam todas muito bem-vindas. Eu tenho certeza que vai ser uma noite muito especial. Deus vai falar muito ao seu coração através da vida da Nath, Natália Pinheiro. E prepare o seu coração, meninas, prepare o seu coração, sabe? Vai pedindo ao Espírito Santo de Deus para moldar o seu coração, para você ouvir com os ouvidos espirituais, para você entender a mensagem de Deus, amém? Então, é isso, vamos abrir o coração, amém? Amém, Miriam, obrigada, querida, Deus abençoe, viu? Boa noite, mulheres abençoadas, Lilian querida, já chegou aí toda animada, assim que eu gosto, hein meninas? Assim que eu gosto. Glória a Deus. Vamos convidando, mandando essa live para mais pessoas. Vai apertando o coraçãozinho aí, ó, vai apertando assim, ó, bastantão. Até aí, tô gostando, os coraçãozinhos já estão chegando. Meninas, vocês estão gostando aqui, ó, do make? Vocês gostaram? Gente, eu tô assim me dedicando um pouquinho mais à questão do make. E eu fui fazer um curso essa semana de maquiagem. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso entender o que é maquiagem na minha vida. E tá aí, ó, saiu alguma coisa. O que vocês acham, meninas? Tá bonito? Eu vou compartilhar com vocês aqui duas pessoas maravilhosas, a Flávia e o Maurício. O Maurício foi quem deu o curso essa semana. E a Flávia é uma amigona minha que trabalha nessa área de cosmopologia. É isso, gente? Oh, meu Deus. Me perdoe se eu tô falando errado. A Flávia vai me esganar. Depois vou marcar eles aqui para vocês conhecerem. Porque, meninas, cuidar assim do rosto, fazer uma maquiagem, faz parte do quê? Preparar o corpo, a mente e a alma, né? Para viver um casamento feliz, amém? Então eu tô aqui, tô fazendo minha parte, ficando bonitona aqui, ó. Olha aí, ó, tô aprendendo. Não vai ser todo dia, né? O básico eu faço todo dia, né? Mas, assim, é toda elaborada. Vai ser para as nossas lives, para vocês verem, assim, como eu tô aprendendo, tá bom? Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite a todas. Isso aí, meninas, o 12-12. Não se esqueçam do 12-12. Quem tá aqui caminhando conosco sabe o 12-12. Tem que tá aí, ó. Vamos até dezembro com 12-12. Ou você que começou agora, né? Não importa quando você começa, são 12 meses com 12 propósitos, amém? Glória a Deus. A Nath já entrou aqui. Glória a Deus. Obrigada, meninas. Ó, o batom, inclusive, foi a Flávia quem me deu. Olha que lindo esse batom. Então, depois eu vou marcar eles aqui para vocês seguirem, terem dicas de maquiagem, dicas de cabelo. A Flávia trabalha também com dicas de roupa, de moda. É lindo, é muito legal, tá bom? Mas vamos lá então. Eu vou chamar aqui a nossa querida Nath, porque ela já está aqui conosco. Não quero perder nem um minutinho, porque é bom demais, amém? Ouvir os conselhos do coração que Deus tem através da vida dela. E vocês também, quem participou aqui, antes que eu esqueça, quem participou aqui dos nossos estudos? Quem participou dos nossos estudos aqui, desde quinta-feira, nós encerramos hoje de manhã, nós fizemos os estudos chamado a importância do fruto do Espírito na formação da família. Quem participou? Gente, foi bênção demais, não foi? Foi bom demais, foi bom demais. Nossa, eu fui muito edificada com esse estudo, porque é aquilo, né? Quando a gente ensina, a gente também aprende, né? Olha quem tá aqui, a doutora Mari, que legal, um beijo. Nós te amamos, Mari, nós te amamos. Glória a Deus. Amém?
Amém, amém. Foi bem seus estudos. Vou estudar novamente. Olha que legal, hein? Prendada essa aluna, viu? Muito bom. Então, se você não participou, se você não teve tempo de participar conosco, as lives do estudo estão lá no YouTube, estão prontinhas para você. Vai lá, né? São 3 dias de estudo e você vai ser tremendamente abençoada. Você vai ser tremendamente encorajada também, tá bom? Vamos lá, vamos chamar a nossa querida Nath, então. Glória a Deus. Natália. Muito bem, te mandando o convite, Nath. Mandei o convite. Vamos dando coraçãozinho aí, minha gente. Êêêê! Shalom, shalom! Boa Glória a Deus, noite! Nath. Gente, mas a Tudo minha cara bem, tá minha assim terrível, né? querida? Não posso nem falar com vocês estão tudo linda e maquiada. E eu colocando filho pra dormir, gente. Vocês me Ai, meu Deus. perdoem. O maridão que tá colocando o meu pra dormir aqui, viu, Nath? Nath, o É, seu né? áudio tá bem baixinho. Não sei se Tá as meninas baixo? também estão ouvindo baixinho, mas eu tô ouvindo bem baixinho o seu áudio. Como é que tá agora? Deixa eu ver. Melhor. Melhorou? Ainda tá distante pra mim. Será que sou eu? Deixa eu ver se sou eu. Peraí. Não, acho que sou eu, gente. Esquece. Vamos lá, vamos ver. Meu volume tava Tá baixo baixo? aqui, gente. Vamos ver. Tenta Deu? perguntar pro pessoal aí se melhorou. Vamos ver. O Pra pessoal mim tá ele dizendo que tá tá meio bom. abafado, assim, sabe? Tá distante, né? Gente, pra vocês, tá tudo bem? Aqui A tá bom maioria pra tá dizendo que tá tudo vocês? bem. Pois é, não sei. Melhorou. Aí. É só, quando eu faço live assim, com duas pessoas, o que é que normalmente eu faço? Enquanto você está falando, eu fecho o meu microfone, enquanto eu estou falando, você fecha, porque não dá essa microfonia, né? Esse é. Não, mas agora tá bem, agora tá ótimo mesmo, né? Glória a Deus. Muito Glória a obrigada Deus. por você estar aqui, muito obrigada por você aceitar conhecer esse grupo lindo de mulheres, Você, olha, você vai gostar muito dessas minhas irmãs aqui, elas são uma bênção, são meninas que Glória a estão se Deus. preparando para viver um casamento segundo a vontade de Deus. E aqui a gente prepara corpo, mente e alma, né, para viver Ótimo, a vontade de Deus. Então, ótimo. é importantíssimo, porque às vezes a gente percebe, né, que os erros num casamento poderia ter sido tão resolvido com muito mais facilidade se tivesse uma preparação antes, sabe, Nath? Se houvesse pessoas de fato segurando a mão dessas pessoas antes, discipulando, falando, olha, o casamento é isso, o casamento é aquilo, não crie tantas expectativas em algumas áreas, crie expectativas em outras, então trazer a realidade do casamento. Então é para isso que nós estamos aqui, sabe? De realmente falar, meninas, olha, vamos segurar na mão de vocês, caminhar com vocês até o altar, para que o Senhor realmente realize, porque Deus ama formar famílias, Deus ama famílias, né, Nath? E você tem uma família gigante, né? É, eu tenho uma família bem grande, né? Então, primeiro eu quero te agradecer, obrigada aí por esse convite muito especial, né? Agradecer a Gláucia, né, que foi essa ponte entre Sim, nós a nossa duas. querida É, Glaucia Gláucia Pimenta. tá lá em Miami recebendo alguns amigos. Eu brinco que É, a Gláucia é a extensão da minha casa na América, né? Uma amiga muito preciosa mesmo. tem a Eu minha aqui falo, agora também, na região de Orlando, viu? Fique à ai, vontade. que bênção, obrigada. Amém. E estou muito feliz de estar aqui com você. Confesso para você que hoje não, ontem, eu fiz uma vigília aqui em casa e eu fiquei, quando chegou no final da vigília, eu disse assim, gente, eu tenho que correr para dormir, porque 9 da manhã eu vou ter que entrar na live. Depois que eu vi, eu disse assim, nossa, é 9 da noite, vamos continuar. Vamos continuar. Mas glória a Deus, que alegria, que prazer estar aqui servindo vocês. Amém. Eu falei para você, né, como chamo você? Pode ser Mary, Mary, Mary Heights. Mary, É. Mary Uhum, Heights. uhum. Mary, eu fiquei muito feliz de ver o que você carrega de propósito, né? Amém. Falando com uma geração, com mulheres que estão aí vivendo essa jornada de recomeço, né? Depois de uma determinada idade.
dentro de uma improbabilidade, né? Porque quando você vai passando o tempo, você entra naquela questão do será que não vai dar certo? Será que não vai acontecer? E eu amo entender, sabe, Mary, que Deus ele nos faz, ele faz da nossa dor a fonte do amor, né? Ah, Porque quando a gente sofre uma dor muito profunda, mas a gente apresenta para o Senhor essa dor, eu criei uma frasezinha que diz que aonde habitou a dor, superabundou o amor, é né? isso aí. E é o que Deus faz usando o É nosso isso testemunho, a aí. nossa vida, para Ah, apontar para Ele, é né? isso aí. E vendo a sua história e vendo aquilo que você carrega, é muito interessante ver que o amor de Deus superabundou a partir da sua vida, né? E Isso. você tem sido uma voz aí para essas mulheres que precisam viver esse alinhamento. E que eu fico muito feliz também compreender que você expande, né, a percepção de como nós devemos viver, né? A grande maioria das pessoas, elas vão viver pontos específicos. Eu vou ser espiritualmente mais forte, eu vou ser mentalmente mais forte, ou eu vou ser fisicamente mais forte. Ou seja, a maioria das pessoas, elas escolhem um ponto para elas investirem, né? Aí eu vou malhar, vou treinar, vou cuidar da saúde, vou ficar com um corpão lindo, que é para ver se eu consigo arranjar um homem para poder casar. Né? Ou então, eu vou ser muito espiritual, mas não vou cuidar do corpo. E aí, vamos ver se Deus vai poder me dar alguém para eu poder casar. É isso. Não, sabe o que acontece? Eu vou cuidar mais das minhas emoções. Não, gente, é lindo perceber que a composição, né, dessa tricotomia e a Isso. gente olhar para isso com esse olhar amoroso por nós mesmas, né? Uhum. Olhar com amor para a nossa beleza física, olhar com amor para a nossa emoção, para o nosso coração e olhar com amor para a nossa espiritualidade, começa a nossa jornada aí, É né? E se verdade. nós bem entendêssemos isso desde o começo, nós não entraríamos em relacionamentos aonde seríamos massacradas ou defraudadas ou até Com abusadas certeza. mesmo, né? Então Verdade. é muito bom. E aí o que é mais interessante é compreender que você está trazendo isso para pessoas que já têm mais idade, né? Sim, sim. Porque traz uma nova esperança, né, Mary? Traz Isso aí mesmo. uma nova percepção. Isso é muito legal. Então, estou aqui para contribuir. Mais uma vez, muito obrigado. Amém. Uma honra estar falando aí Que com isso. mulheres aqui A que honra é carregam nossa. um desejo pelas famílias, né? Amém. E vamos que vamos. Amém. Glória a Deus. Vamos ter uma palavra de oração, convidar aqui o nosso amigo Espírito Santo, nosso Senhor Jesus. Enfim, que o Senhor faça o que Ele quiser, que Ele use a sua vida, né? E nós terminamos hoje, sabe, Nath, um período, foram 3 dias de estudo chamado A Importância do Fruto do Espírito na Formação da Família. Uau! Olha, Deus fez algo tão lindo nesses 3 dias, que nós fizemos lá no YouTube. E aí, enquanto eu estava preparando o estudo, o Espírito Santo de Deus, eu estava lendo na segunda-feira de manhã, eu estava terminando de ler o livro de Provérbios. Quando eu terminei de ler o livro de Provérbios, o Espírito Santo de Deus falou assim para mim, filha, eu quero que você faça uma analogia da mulher virtuosa com o fruto do Espírito. Uau! E aí ele começou a me mostrar as qualidades da mulher virtuosa e me encaixou os nove, Os nove os, atributos do os fruto. 9 atributos do Espírito, do fruto do Espírito. E aí nós fomos fazendo, olha, nesse versículo aqui mostra que ela é uma mulher que ajuda os necessitados, é Bondosa. uma mulher bondosa, é uma mulher que cuida do lar, é uma mulher, sabe? E assim foi Que algo bênção. tão, menina, foi algo muito profundo e uma revelação muito especial do Senhor para o nosso coração. Glória Então, a nós Deus. estamos assim nesse clima, sabe? Terminamos hoje de manhã e queremos continuar pedindo para que o Espírito Santo de Deus, de fato, traga aqui para os nossos corações aquilo que Ele quer completar nesse dia de hoje. Amém? Amém. 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 Senhor, obrigada por essa noite linda. Obrigada Obrigada. pela vida da Nath, por esse coração tão humilde, tão linda, tão querida. Obrigada porque o Senhor tem usado ela de uma maneira
com poder, unção, Senhor, na vida de muitas pessoas. Senhor, eu te agradeço porque ela teve um coração tão aberto para estar conosco nessa noite. Que o teu Espírito encha a boca dela, Senhor, para ministrar, para falar o que o Senhor quiser ao coração das minhas Em irmãs. nome de Elas Jesus. estão tão sedentas, Senhor, elas têm sede de Ti, elas têm sede de aprender com o Senhor, elas têm sede de aprender, ó Deus, de prevenir do erro, Senhor. Então eu te agradeço, Pai, porque nessa noite será um divisor de águas no coração de muitas aqui, Senhor. Eu creio nisso, Pai, em nome de Jesus. Que haja transformação, que haja libertação e que haja realizações nessa noite, Pai, Em através nome de da tua Jesus. filha, Senhor, e que a graça e o amor do Senhor esteja conosco. Seja glorificado em nós, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu Amém. Deus. Então, Eu Nath. achei, eu achei interessante quando você falou, Mary, sobre o fruto do Espírito, né? E quando eu comecei a caminhar com Jesus, eu achava muito lindo quando as pessoas falavam em línguas, quando as pessoas tinham visão profética. Eu achava lindo quando as pessoas tinham o dom da revelação, do discernimento. E é tão interessante como Deus muda, né, a nossa ideia a respeito, de fato, o que é muito valoroso. Uhum. E quando o tempo foi passando, eu fui descobrindo que ter dom não revela que você tem relacionamento com Claro Jesus, que não. mas É ter o o é fruto que que revela. verdadeiramente revela se a Exatamente. pessoa tem um caráter e se ela Hum, tem um relacionamento com Jesus. Porque Exato. você pode falar em línguas, mas Uhum. se você não tiver relacionamento com Jesus, você vai ser briguenta, É você vai fazer verdade. confusão. Porque pacificadora só quando é cheia do Espírito, né? Que é o Domínio fruto do próprio, Espírito. né? É amor, paz, alegria, bondade, É mansidão, domínio próprio, fidelidade, a própria fidelidade, né? Então, verdade. assim, quando a gente começa a crescer nesse lugar de maturidade, né? Entendendo Uhum. que nós carregamos um propósito único, né? Eu falo para as Verdade. mulheres, digo, gente, parem de procurar propósitos. Hum, Se você nasceu do sexo feminino, você só tem um propósito: ser sábia e Deus. edificar a sua casa. Amém. Isso aí. Só. As outras coisas que você vai ter são missões. Então você vai ter Hum, missões fora disso. Mas dentro de um contexto de criação e sonho de Deus, a mulher nasceu com um propósito. Seja cheia do Espírito Santo. E por onde você for, seja edificadora, Amém. Isso inclusive da sua casa. é Agora, como que eu vou edificar, sendo que eu não conheço aquele que constrói e cria todas as coisas, exato. né? Então, quando a palavra de Deus fala que a mulher ela é sábia, né? É a mulher que ela precisa ter a sabedoria, né? E Uhum. Provérbios 8 fala que a sabedoria estava sobre a terra quando a terra não tinha nem forma, né? A sabedoria vê Quem todo o é projeto. sabedoria? Então, é o próprio Espírito. É o Uma mulher próprio Senhor sábia, ela Jesus. edifica a casa, ou seja, uma mulher que tem Hum, sabedoria, que tem o Espírito Santo do Senhor, ela é capaz de edificar, não importa se ela tem 15, não importa se ela tem 40, não importa se ela tem 60, não importa a idade que ela tem e também não importa o estado civil que ela esteja vivendo, né? O Isso Senhor, mesmo. ele é profissional de fazer do limão a limonada, É isso né? aí. E eu tenho aprendido muito que a ideia que Deus mais tem conosco é de nos levar para um nível de relacionamento com Ele e restauração no corpo, na alma e no espírito tão Hum, profundo que por onde a gente passar, se eu fui separada, se eu estou viúvo, não importa. O Senhor vai te levantar como alguém que vai ser restauradora, né? Que vai Isso ser aí. edificadora, né? Porque Uhum. aquilo que nós experimentamos nos outorga a sermos, né? Então, se eu experimento uma restauração com o Senhor, eu posso Isso, ser uma restauradora, isso né? aí. E isso é o fruto do Espírito, né? Isso Amém. é a revelação do que você tem de relacionamento com o Espírito Santo. Então, eu achei muito Amém. lindo quando você fez essa comparação aí da mulher virtuosa Glória a versus o Deus. fruto. Amém. Quem perdeu, gente, está lá no YouTube, corre lá e assiste. Agora, o Senhor Jesus, ele disse o quê? Que conhecereis que nós somos seus seguidores pelo fruto, né? Ele não disse que nós vamos ser conhecidos pelos dons.
né? Então é pelo fruto que, que nós somos reconhecidos como cristãos, como aqueles que se parecem com Cristo. Porque o próprio, nós aprendemos nessa aula que o Senhor Jesus, ele é o fruto do Espírito, né? Ele nasceu do Espírito ali na concepção de Maria, né? Então, aquele fruto que Maria teve é o Senhor Jesus, ele tem todos Amém. os atributos ali dentro daquele fruto, né? Então é lindo, é maravilhoso. Foi muito especial. Amém? Glória a Nath, Deus. vamos lá. Quero saber o seguinte. é, Você conta um pouco da sua história. Você falou aí você tem falado no seu canal do Instagram, né, a sua história. Você viveu um casamento e um divórcio assim muito precoce e voltou por conta do que Deus fez na sua vida, na vida do seu marido. Vocês voltaram, se reataram e hoje fazem um trabalho lindo com casais, né? Coisa linda que Deus tem feito. Mas eu queria fazer essa pergunta para você, que foi no começo da minha oração. Você acha que faltou esse tipo de preparação, como por exemplo que nós estamos fazendo aqui, de realmente entender, ter maturidade espiritual para entender o que é um casamento, preparar o corpo, a mente, a alma? Ou você viveu tudo isso e mesmo assim passou por isso? Ou você acha que faltou um discipulado, um cuidado, alguém te ensinar? Se talvez você tivesse tido isso ou aquilo, será que você teria conseguido passar pelas lutas com mais facilidade? Olha só, Mary, uma coisa que eu gosto de falar, eu acho que se nós pudéssemos ter um versículo na Bíblia que nos apontasse para a resposta de muito do que nós estamos vivendo hoje, né, ou que nós passamos por sofrimentos ou situações assim, eu tenho me pegado muito com a palavra do livro profético de Oséias, capítulo 4, verso 6, que diz assim: E o meu povo será destruído porque lhe falta conhecimento. Pimento. Uhum. Então, assim, claramente, Mary, tudo que eu experimentei de casamento, de divórcio, de dor, de defraudação mesmo emocional, de decepção, de frustração, de traição, tudo que eu vivi no meu casamento, literalmente, foi resultado da minha ignorância. Por quê? Porque pensa no seguinte: quem criou o casamento? Quem criou o casamento foi Deus. Deus instituiu o Deus casamento. constituiu e instituiu o casamento. Uhum. Quando ele começou, lá no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 24, diz assim: Por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois tornarão uma só carne. Homem e mulher andavam nus e não se envergonhavam. Uhum. Aí eu fiquei pensando assim, Gênesis 2, Deus cria Adão e Eva e deixa um princípio. Por isso deixará pai e mãe. E eu fiquei pensando, quem é o pai e a mãe de Adão e Eva, gente? Para ele deixar esse negócio lá no começo. Na verdade, ali são princípios eternos que o Senhor estabelece para que haja realmente o benefício do até que a morte o separe. Sim. Só que o que acontece, Mary? Quando a gente começa um casamento, né? E deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não nasci numa família cristã, não tive conhecimento da palavra, nada disso. Mas essa também é uma realidade de famílias cristãs. Quando Uhum. os filhos nascem, né, a preparação que eles mais têm, né, em relação à vida é: eu vou pagar uma boa escola, eu vou te pagar para falar outra língua, eu vou pagar cursos preparatórios para você entrar na faculdade e ser bem-sucedido. Mas ninguém para ensinar os filhos a casar. Hum. E nenhum sucesso na vida justifica o fracasso de um lar. E o que é que Exato. nós temos recebido nesse tempo moderno? Mulheres modernas, Uhum. mulheres autossuficientes, Exato. mulheres que estão cada vez mais financeiramente independentes, e isso é muito bom. Mas se nós não tivermos o fundamento e não tivermos princípios eternos pautados na nossa vida, nós seremos como a grande massa vive. Mulheres autossuficientes, mulheres que não querem nem casar. Tem gente que está Exato. vendo assim. Exato. E o que acontece? Sem contar aquelas que casam e não querem ter filhos e aquela coisa toda, né? Padrão, querem ter cachorro, mas não querem ter filho. Exato. E, e aí comigo também não foi diferente. Então, por Uhum. exemplo, quando eu casei, o que me fez querer casar com o Beto?
O que me fez casar com o Beto é que eu, na verdade, eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho de ter uma casa, eu tinha um sonho de ter muitos filhos, e eu tinha um sonho de ter muitos funcionários trabalhando para mim. Eu acho que eu assisti muito aquelas novelas antigas, sabe? Eu achava bonita, aquelas sinhás bonitas, cheio de gente trabalhando, cheio de menino. E eu casei. Só que vamos construir isso de uma forma literal. Imagina que você acordou hoje e você decidiu ser médico. E aí você foi numa loja que vende jaleco, que vende estetoscópio. Você comprou um jaleco, mandou bordar seu nome, comprou um estetoscópio, pendurou no seu pescoço. Pergunta é: você se tornou médico? Não, Não. A gente acha que no casamento é a mesma coisa. Ah, exato. eu quero casar. Vai na loja, compra o Compra vestido o de noiva, vestido, né? prepara a festa e acha que isso é o suficiente. Não é, gente. Essa é a verdade. Então, a ignorância nos torna presas muito fáceis para a destruição. Então, o que que acontece? A gente vai vivendo dentro do casamento nesse encanto do acerto e erro, acerto e erro, acerto e erro. Aí eu aprendi com meu pai, com minha família, uma cultura. O meu marido aprendeu com o pai dele, com a mãe dele, outro tipo de cultura. Quando a gente entra dentro de uma casa, a primeira coisa que acontece dentro da casa, a guerra. O Qual cultura conflito. vai prevalecer? A minha ou a tua? Começa por aí. Pois é. Aí, Mary, você olha e diz assim, caraca, e agora? Vai prevalecer aqui quem for mais forte. Yeah. E aí também vai prevalecer quem? Muitas vezes quem tá com preguiça de brigar. Ah, faz do teu jeito aí, tô nem aí. Então, o primeiro que o casamento não foi feito para competição, foi feito para cooperação. Então ele entra numa cultura, a cultura, e a gente agora vai lutar para ver qual a cultura vai prevalecer. Pronto, já começou o casamento errado. Né? A segunda coisa que eu vejo que a nossa ignorância ela leva a um lugar de destruição terrível. É a nossa ignorância a despeito do que é o amor. Né? A gente acha que o amor é um sentimento. Ah, eu amo fulano, acho ele lindo, maravilhoso, tenho tesão. Não, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Amor, se eu pudesse descrever em duas palavras, o que significa amor? Duas palavras. Amor significa servir sacrificialmente. Nossa, Nath, não concordo. Anotem essa, meninas. Por quê? Porque quando você vai ver a verdadeira descrição de amor na Bíblia, o que é que ele fala? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho para morrer na cruz, para que todo aquele que nele crê não venha perecer, mas tenha vida eterna. Então, qual é o romantismo de uma morte de cruz? Nenhum. Aí você diz assim, pô, então eu vou ter que entrar no casamento para servir o outro sacrificialmente? Sim. Yeah. Essa era a ideia de Deus para você entrar no casamento. Agora, como que eu entro no casamento, meu? Servindo sacrificialmente alguém que muitas vezes não merece, que muitas vezes não me retribui, que muitas vezes não me devolve. Como que eu Isso. faço isso? Simples. Eu conheço uma verdade, sou livre de mim mesmo, e essa verdade em mim transborda o amor. Por que os casamentos não deu certo? Porque as pessoas entram no casamento tudo vazia. Elas entram no casamento, eu quero, eu mereço, eu desejo, eu quero ser feliz. É o vetor contrário. Agora, você entra no casamento competindo. Você entra no casamento achando que o amor é um sentimento que você tem que receber. Ou seja, é um casamento fundamentado no egoísmo. Não é no servir, é no egoísmo. Exato. Como que vai dar certo, gente? Como que vai dar certo? Não vai dar certo nunca. Vocês entendem? Então, o que Porque se os acontece? dois ficam esperando a mesma coisa, né? Ninguém vai servir. Então, pensa no seguinte: se eu me relaciono com a palavra, os meus traumas são curados e são tratados. A Bíblia diz que o Senhor tem para nós a inteireza, a plenitude. O que é uma coisa plena e o que é uma coisa inteira? É algo que não falta. É como no versículo, é como em Salmos que diz que o Senhor é o meu pastor. O texto original diz assim, ó, de nada sentirei falta. O que é que de nada sentirei falta? Simplesmente porque tendo o Senhor como aquele que pastoreia a minha vida, pastoreia meu coração, pastoreia as minhas emoções, me pastoreia espiritualmente, isso me torna inteira.
Porque só quem me fez completo sabe onde está vazio e sabe como preencher o vazio. Então, se eu tenho esse encontro com a verdade, que eu acho que essa é a grande proposta aqui da sua jornada, se eu tenho um encontro com Jesus, se eu trabalho as curas emocionais, se eu trabalho o fortalecimento espiritual, se eu resgato a minha identidade, o meu valor, se eu compreendo o meu propósito, eu não entro no casamento transformando as pessoas em bengala emocional. Eu entro no casamento dizendo assim, cara, eu estou preparado para servir. Eu estou preparada para o meu ego morrer, para que Jesus seja revelado. Eu estou preparado para revelar luz. Aonde é que a luz é mais importante? É onde tem luz? Não, onde tem trevas. É isso mesmo. Agora, por que a gente não consegue fazer isso dentro de casa? Por quê? Porque a gente não tem isso nem no secreto. Uau, isso aí. Então, se eu não vivo esse relacionamento no secreto com Deus, como que eu vou transbordar fora? Eu brinco que uma das coisas mais desafiadoras que a palavra de Deus trouxe para a minha vida, e que é um trabalho muito, muito real, Deus começou a me ter uma fase da minha vida que eu disse assim, Deus, o Senhor tem muitas promessas para a minha vida e eu queria saber do Senhor por que essas promessas não se cumprem. E aí Deus me deu uma palavra, né? E essa palavra está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 2 e capítulo 3, que ele diz que vocês não têm maturidade e já era para estar tendo alimento sólido, mas como se comportam como crianças, ainda estou tendo que te apresentar leite. E aí ele falou assim para mim, como que eu vou dar herança para quem é menino? Né? Então, quando você amadurecer, você crescer, eu vou te dar as minhas heranças. Exato. E eu disse assim, tá bom, Deus, então se eu sou uma criança, se eu sou assim, aonde está a raiz? Ele disse, seu orgulho. O seu orgulho. Você passa dias, qualquer coisa que te aflige, você passa dias de cara amarrada, cheia de respostas e justificativas, Uau. completamente injustiçada, e você fica aí 1, 2, 3 semanas com bico. Isso é coisa de menino. E aí Deus falou assim pra mim, você quer ver quando você vai estar madura? Eu disse, quando, Deus? Ele disse assim, quando o choro durar uma noite e a alegria vier ao amanhecer. Quando as suas mágoas e as suas raivas tiverem 24 horas de validade. Aí eu disse, Deus, mas aí é demais. Ele disse, sim, comigo, em ti, eu torno isso capaz. Amém. Você pode brigar com seu marido. Em 24 horas eu sou capaz de aliviar o seu coração, renovar a sua mente e te tratar para que você possa acordar feliz. Porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ou seja, a cada manhã nós temos uma misericórdia renovada, nós temos uma bondade que nos alcança e nós temos a possibilidade de ser alegre. Porque a Bíblia diz assim, Filipenses 4, alegrem-se. Outra vez digo, alegrem-se. Que a amabilidade de vocês seja conhecida por todos. Por quê? Perto está o Senhor. Então, tudo isso é o que a palavra nos ensina para sermos bem-sucedidas. Em nossa casa, no nosso casamento. Agora, quando que eu aprendi isso? Depois de separar. Uau. Depois de viver um grande deserto. Depois de olhar para o fundo do poço e dizer assim, não dei conta. Então, você entende, Mary? Então, o que acontece? Nós precisamos deixar de ser ignorantes, no sentido literal da palavra. Né? A ignorância nos torna presas muito fáceis para o inimigo. O que nos torna protegida contra o inimigo, o que é? Conhecimento da palavra. Conheça a verdade te liberta. Conheça a verdade te protege. Conheça a verdade te esconde. Conheça a verdade, você será madura. Conheça a verdade, você vai edificar. Conheça a verdade, você vai ser virtuosa. Então você vê que a verdade é que nós precisamos nos preparar e nos agarrar. E eu achei lindo quando eu vi você, Mary, fazendo esse trabalho aí com as mulheres com mais idade. Eu também tenho uma comunidade, né, de mulheres e a ideia da minha comunidade é mulheres sábias que vão edificar a sua casa, não importa o estado civil que elas estejam vivendo. É isso mesmo. E as pessoas quebram o juízo delas, porque elas dizem assim, como assim? Como assim? Uma mulher divorciada vai edificar a casa dela assim? Meu Deus. Porque edificação não tem nada a ver com estado civil. Edificação tem fruto de alguém que tem relacionamento com Deus e obedece à sua palavra. Amém. Tudo que a pessoa fizer será edificado.
Então, sou viúva, estou com 60 anos, 70 anos, sou solteira, não importa. Uhum. Se você tiver o conhecimento da palavra e a ideia de cumprir a palavra e ter compromisso com a Isso obediência, mesmo. você será alguém sábio e você será alguém que vai edificar. É, E tenham sido agraciadas pelo Senhor, né, por também ter esse grupo de mulheres também vivendo amém. essa jornada aí Que de construção e lindo. edificação. É isso aí. É como eu sempre falo também para as meninas, Deus ele só espera duas coisas de nós, um coração disposto e Amém. obediente, né? Então, a gente tem que realmente colocar a palavra de Deus em prática, gente, porque senão esse tempo todo que a gente está falando aqui, ele vai se tornar algo em vão, É né? A verdade. palavra ela tem que estar viva e ela tem que ser verdadeira em nós. É isso que traz transformação, não é o que eu falo, não é o que a Nath fala, não é o que todas as mulheres têm passado aqui desde o início do ano. Nós estamos com essa série, uma melhor que a outra, uma mais incrível que a outra, uma mais poderosa que a outra. A gente fala, não, agora não é possível que vai ter algo aí. Deus vem e traz Me algo especial surpreende. para o nosso coração, nos surpreende, né? Mas assim, não é nada disso que faz a transformação. O que faz é realmente colocar em prática tudo aquilo que nós estamos ouvindo aqui. Né? E eu estou aprendendo muito com todas as lives, né? Tenho ali analisado meu coração, pedido ao Espírito Santo de Deus para analisar o meu coração, né? Eu sempre estou ali, Senhor, o que eu preciso fazer para me tornar uma esposa melhor, uma mãe melhor? Me ajuda, Deus, porque nós somos maus. Né? E a nossa tendência é realmente ir para o caminho do mal e fazer coisa errada, e sabe? Então, se o Espírito não estiver ali nos conduzindo, a gente realmente acaba indo para o lado mais difícil, né, Nath? É, Mas é. eu casei com 38, quase 39 anos de idade, né? Esse é a minha história com o Senhor. E nunca divorciei, meu marido também nunca viveu um divórcio, né? Nós casamos pela primeira vez, assim, Uau, pais de primeira viagem. Meu marido glória a casou com Deus. 46, eu tinha Uau, 37, 38, alguma coisa assim, não lembro agora. Então, não, meu marido tinha 47 e eu tinha 38. Então, uau. 9 anos de diferença. Mas Deus fez dar certo. E sabe por quê, Nath? Porque, primeiro, houve uma preparação muito grande no meu coração. Foram 3 anos o Senhor me preparando corpo, mente e alma, né? Antes de eu viver um casamento, ele falou para mim, ele deu uma palavra, você vai casar e eu tenho uma pessoa para você. Uau, Falei, não tá, então eu vou me preparar. Aí foi que começou, por isso que o ministério é exatamente o que eu vivi, né? Que foram os 3 anos, o corpo, mente, alma e tudo mais. preparação. A preparação. Enquanto isso, o meu marido, ele orava muito por uma esposa. Ele sonhava em Uau, ter uma família. Então, quando nós nos conhecemos, por que deu tão certo, apesar da cultura ser diferente? Ele é americano, eu sou brasileira, tudo, né? Mas houve algo muito forte que foi o desejo de fazer dar certo. O uau. desejo de fazer com que de fato nós casamos com o sentimento de que vai ser pro resto da vida, em nome de Jesus vai ser pro resto da vida. E a gente tem todos os dias, assim, sabe, colocado diante do Senhor, conversado as diferenças, colocado um pro outro, e o Senhor vai dando graça, né? Vai. Então, a gente tem esse ministério aqui justamente o quê? Para prevenir, né, que não caia e que aquelas que tiveram um divórcio, que elas retomem e repensem algumas coisas na vida dela, porque, né, a gente caiu uma vez uma coisa, mas 2 vezes no mesmo erro, né, é ignorância, é É literalmente ignorância. uma ignorância no sentido assim de não ter buscado conhecimento, né? Não é ignorância de ser ignorante, é ignorante de não ter conhecimento, né? Então a gente não pode ficar no erro, como você acabou de falar, né? O texto da palavra do Senhor, ó. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Então nós temos que conhecer a palavra de Deus para nos aprofundarmos naquilo que Ele tem para nós. E é interessante, Mary, esse texto, a gente tem uma ideia até um pouco ingênua e infantil a respeito desse texto, né? A gente acha que esse texto fala que a gente vai se libertar dos demônios, né? Conhecer Ah, a não, verdade te libertará de demônios. não. Não, na verdade, quando você conhece a verdade, você se liberta do pior aprisionamento que existe para o homem. Qual é? Ego. É, exatamente. De nós É, mesmos, e se libertar dos é, nossos pecados, das nossas. quando você vê, eu estava lendo um livro bem interessante que fala de ego restaurado do
Spurgeon, né? Ah, Foi uma palavra que ele pregou e uma editora pegou essa palavra e transformou no livro. uau. E a introdução do livro fala assim: se toda a lei, todo o cumprimento da lei aponta para o amor, tem como base o amor, o cumprimento da lei, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a você mesmo, porque toda a lei se resume nesses dois mandamentos. Exato. Ele fala assim: todo pecado se resume a um fundamento, o ego, Uau. né? E é verdade. Então você vê, eu trabalho há 15 anos com famílias. Uhum. O principal motivo que eu escuto nos atendimentos, nas minhas aulas, as lives, tudo quanto é lugar, que os homens, especialmente quando estão no pecado, falam que querem separar, eles usam a seguinte frase: quero separar porque não estou feliz. O que é isso? Ego. Então, pensa no seguinte: nossa, não, eu vou me separar e eu quero viver as aventuras sexuais, a concupiscência da carne. Por quê? Porque o meu ego quer viver o prazer. Então, Uau. quando você para pensar, quando você lê o Gálatas, né, ele fala do fruto do Espírito, mas antes ele vai falar do fruto da carne, né, do pecado da carne. E ele começa falando do pecado da carne, ele começa apontando, né, o primeiro ponto que ele fala, por exemplo, é imoralidade sexual, né, impureza sexual. E por Uhum. que você comete a impureza sexual? Ego. Eu É, quero prazer, eu quero exato. ser feliz e Uhum. eu não importa o que aconteça, eu vou fazer. E aí quando você vai pegando todos os outros leques de pecado, né, a mentira, a própria embriaguez, né, a Uhum. glutonaria, tudo isso é resposta de um ego. Eu quero, eu mereço, eu posso, eu tenho direito. E aí é muito interessante, porque quando você vai ver no final, todo o movimento que você faz, trazendo comportamentos que alimentam o seu ego, eles não vão construir, eles só vão destruir. Né? Por isso que quando você conhece a verdade te liberta de quem? Do seu próprio Isso, ego. do seu próprio. Porque, É, porque amar nossa. ao próximo, servir ao próximo, perdoar 70 vezes 7, orar pelos que te perseguem, abençoar os que te fazem mal, tudo isso você só vai ser capaz quando você morrer para você mesmo. Seguir a Uhum. Cristo, pegar a sua cruz, né? E as pessoas falam, eu escuto muito também outra coisa, né? Que o pessoal fala muito para mim, fulano, meu casamento é minha cruz. Não, gente. Meu Deixa eu falar uma Deus. coisa para vocês. A gente nunca vai ter pessoas como nossa própria cruz. Quando Cristo aponta para a gente que nós devemos, ele traz uma composição, né, do versículo lindo, né? Ele diz assim: você quer me seguir? Uhum. Primeiro passo, você quer seguir a Cristo. Negue-se a si mesmo. Isso mesmo. É. Segundo passo, pegue sua cruz. Uhum. Terceiro passo, você segue ele. Então, não é uma decisão somente de seguir. Primeiro, você tem que negar-se a si mesmo. É Depois você isso. pega a sua cruz. Por que você vai pegar a sua cruz? Porque todos os dias você precisa decidir morrer para você mesmo. Ou seja, morrer para o seu ego, né? Aí você vai conseguir seguir a Cristo. Você não consegue ter dois reis no mesmo trono, você ou Cristo, né? Ou você coloca Cristo nesse lugar e o segue, ou você coloca você mesmo nesse lugar e segue sua própria vontade, o seu próprio Amém. ego. Verdade. Então, é impressionante como eu falo que o casamento resiste, família resiste a tudo, menos egoísmo, menos o ego. Ah, não Né? dá. O ego é o maior destruidor de famílias e casamentos, né? Verdade, verdade. Não tem como, né? Porque a primeira coisa que a gente tem que entender no casamento é que você se torna um. Então, se você se torna um, o que é meu é dele, o que é dele é meu, o que em todos os aspectos, né? Nós falamos sobre isso hoje na nossa aula. É porque se você está começando um relacionamento e esse homem ou essa mulher fica assim, não, porque a sua conta é sua conta, minha conta é minha conta, o seu telefone é seu telefone, meu telefone é meu telefone, aquela separação toda, Casou você pra fala, meu quê? Deus, casou pra quê? Né? Então você casou pra quê? Continua solteiro, continua cada um no seu canto, né? Então, assim, é muito triste isso, porque as pessoas querem, sabe, é o egoísmo, é a individualidade, né? E casar, gente, é cair por terra tudo isso. É tudo, É sabe? isso aí. Aquela coisa de que é eu. Não, não é eu. Primeiro é o próximo. E vamos lá, o que que é? O que está acontecendo? Vamos ver aqui, sabe? O que que eu preciso melhorar? Aí o outro, o que que eu preciso melhorar?
né? Para te servir melhor, para te oferecer, para a gente ter harmonia dentro do lar, né? Mas é sempre assim, um querendo eu, né? E aí, minha filha, aí não tem como, Aí não tem aí não tem casamento que casamento resista, que né? resista. É. Exato. O amor, ele não é um sentimento, ele é uma decisão de servir, Uhum, ele é uma uhum. decisão de sacrificar. E quem nunca vai deixar você servir, se sacrificar, é o ego. Então eu É, falo que o oposto do amor é o egoísmo, né? é O o egoísta nunca egoísmo. serve. Isso mesmo, Nunca serve, concordo né? plenamente. E nós aprendemos também, né, no estudo do fruto do Espírito, que o amor, na verdade, é muito mais do que o amor que a gente conhece hoje, né? No amor de amigos, amor de até mesmo, tá tão banal, né? Todo mundo falando ama, ama, só que o amor que a gente aprende do fruto é o amor incondicional. Porque esse foi o amor de Cristo por nós. Foi um amor Sim, incondicional. sim, Não teve condições, ou seja, não tem condições, ou seja, não há nada que a gente possa fazer ou deixar de fazer para que o Senhor cumprisse aquilo que ele tinha que cumprir, que era morrer por nós. Né? Então, esse amor, gente, quando nós casamos, né, eu falo que, eu sempre digo isso que quando eu casei, eu sempre fui muito mimada pelo Senhor, eu me sinto muito mimada, assim, muito cuidada por Deus, né? Passei muita, mas muita dificuldade na minha vida, gente. Muitas lutas, muitas coisas, mas em todas elas eu consigo ver. Quando eu olho para trás, eu vejo o Senhor na minha vida, sabe? O cuidado dele, os mimos dele, né? E aí, quando eu casei, o que que eu percebi? Uma das coisas que eu mais percebi foi que o Senhor começou a usar a vida do meu marido, do William, para trazer isso de uma forma física, o cuidado dele, o amor incondicional, né? Eu sinto assim que nós temos realmente um amor incondicional um pelo outro, ou seja, que não há condições, nós amamos não em troca de algo ou esperando algo, mas nós amamos porque nós sabemos quem nós somos em Deus. amém. Né? Então é muito importante esse cuidado de Deus através do casamento. A mulher cuida do homem, o homem cuida da mulher, né? E E às vezes a gente tem Cristo da que casa. e às vezes a gente tem que brigar aqui porque não, deixa que eu faço para você, não, deixa que eu faço para você, que a gente quer que alegrar o coração do outro, né? Então, é isso, sabe? A gente se entender que o casamento é um reflexo do nosso relacionamento com Deus. Quanto mais eu estiver em perfeito relacionamento com Deus, em busca, sabe, em transformação, quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais o meu casamento vai dar certo, né? Porque o meu relacionamento com Deus é o reflexo do meu relacionamento com o meu marido, né? O casamento ele nos ajuda realmente a entender o que que é um relacionamento com Deus, porque nós temos que perdoar, tem que ter uma vida de santidade, tem que ter uma vida de um bom caráter. Então tá tudo aqui dentro do casamento, né? Então, é isso, sabe? Eu acho que preparar o coração das meninas aqui tá sendo a minha missão. Não sei até quando, não sei o que Deus tem amanhã ou depois, mas enquanto eu estiver aqui, com esse chamado de Deus para minha vida, de Amém. preparar mulheres. E na verdade, sabe, Nath, eu não queria assim trabalhar só com mulheres mais maduras. Eu tenho um desejo no coração de trabalhar com jovens, com meninas, jovenzinhas assim, sabe, a partir dos 15, 16 anos. Porque essa idade já está tão precoce, É sabe? verdade. Na vida sexual, na vida não sei o quê. E o meu desejo era que essa mensagem também chegasse para esses corações, para o quê? Para prevenir do erro, Com certeza. para prevenir do erro, sabe? Por muitos anos eu trabalhei com o Ministério de Jovens e Adolescentes e eu percebo quanto esses jovens e esses adolescentes estão sem referências, né? Então eu oro para que Deus também expanda isso entre jovens, não só meninas, mas meninos também, né? Então, a gente precisa falar disso. Por quê? Porque a igreja, muitas vezes, Nath, ela esquece que a missão maior que um cristão pode ter na vida é a missão do casamento. É, O ministério é importante, ele é, mas o casamento está acima, a família está acima do ministério. E às vezes eu vejo que a igreja ela supervaloriza o ministério e não tem esse cuidado. Porque se você tem uma família fortalecida, você tem uma igreja forte. é verdade. É isso. Se você tem famílias verdadeiramente servindo ao Senhor, você tem uma igreja realmente efetiva no mundo. Sim.
E esse é o meu grito aqui, sabe, Nath? Esse é o meu grito, porque eu vejo que as igrejas fazem evento disso, fazem evento daquilo, mas cadê a preparação das mulheres? Cadê a preparação dos homens? Colocar os homens na parede e falar: vem cá, vamos ser homem de verdade? Vamos trabalhar esse caráter aí? Você tá aqui dentro da igreja pegando várias menininhas, se passando de santinho e falando que não foi de Deus? Gente, cadê as lideranças para cuidar disso? É, Então, meu grito é: igreja, em nome de Jesus, a missão maior que você tem que fazer aqui é pregar o evangelho e preparar pessoas para casamento. isso. Perfeito. Tinha que ser essas duas coisas. A missão de uma igreja, no que eu estou dizendo de instituição, a missão dela seria: vamos pegar aqui, ó, vamos converter essas pessoas, converteu, agora vamos casar elas. Porque esse Isso. foi o mandamento do Senhor. O Senhor falou, ó, virou para Adão e Eva e falou, ó, casem, multipliquem, tornem-se um só e multipliquem na terra. Foi isso que Deus. Esse é o mandamento primordial do Senhor para o ser humano. É isso aí. É isso aí. Eu falo que é muito lindo quando Deus mostra para a gente o casamento, porque, na verdade, o nosso casamento ele é uma sombra do nosso relacionamento com Deus. Isso mesmo. É Então, isso. se eu não gasto tempo no secreto com Deus, se eu não gasto tempo estudando a Bíblia, se eu não gasto tempo orando, se eu não gasto tempo em relacionamento com Deus, o meu casamento vai materializar isso. Então, É você quer ter um casamento isso bem-sucedido? mesmo. Gaste tempo na porta trancada. A Amém. Bíblia fala, quer ter Oh, relacionamento com Deus? amém. Entra no teu quarto, tranca a porta, É vem, isso. vem ter comigo, eu estou lá te esperando. A É Bíblia isso. diz isso. É isso aí. Então, se você está com um casamento fracassado, se você está com um casamento em crise, cara, gasta mais tempo com o Senhor. Gasta Uhum. mais, não gasta mais tempo em ativismo religioso. E nem Gasta mais discutindo com o tempo marido, né? Gasta mais tempo com Deus no quarto. Entra no quarto. Foi. Eu tenho um grande amigo, o pastor Rafael Conrado, que ele mora aí na América. Ah, E é, o aí, uma vez a Rafael. gente, a gente conversando, ele disse assim para mim: Nath, eu nunca vi ninguém fazer campanha para dizer assim: Senhor, eu quero fazer campanha para tu mudar o meu caráter. Eu Hum, quero fazer uma campanha para eu deixar de ser sem vergonha. Eu quero fazer uma campanha para deixar de ser murmurenta. A gente está sempre fazendo campanha para o outro mudar, para o outro se converter, para o outro parar de pecar. E por que que a gente não faz isso, né? Por que que a conseguir gente não entra coisas no quarto e diz materiais. assim, Senhor, me livra de mim mesma? Porque o bem que Uhum. eu quero fazer se eu não faço, mas o mal que está dentro de mim, esse é que eu É pratico. Me isso livra aí. de mim mesma. É isso aí. Então a gente não faz isso, né? E a gente está sempre na expectativa de que o outro vai mudar, o outro vai se converter, o outro vai porque, nossa, porque você, pô, não merecia nada disso. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Casamento é o reflexo, é sombra, sombra É isso de aí. como nós estamos com Deus. E Exato. ninguém muda a sombra. A gente muda o objeto que gera a sombra. Então, se você quer ter um casamento bem-sucedido, gaste tempo com Deus. Amém. Amém. Em Amém. Deus você vai ser capaz de perdoar 70 vezes 7. Em Deus você vai ser capaz de servir ao próximo. Em Deus você vai ser capaz de servir e competir nesse desejo exagerado de servir o outro. É isso Em aí. Deus você vai ser capaz de ter raiva do seu marido até de noite. De noite você faz as pazes e acorda no outro dia diferente. Então, Isso só em aí. Deus. Só em Amém. Deus. Então, quer mudar seu casamento, quer ter um casamento bem-sucedido? Eu acho interessante, Mary, quando você disse assim: eu passei 3 anos me preparando com uma palavra. As Uhum. pessoas nem. Olha, Mary, quando Deus entrega uma promessa, se Aí. demora um pouco, elas já nem acreditam mais. É Elas verdade. preferem se tornar incrédulas do que permanecer se preparando. Uhum. E a rainha Esté fez isso. E quantas pessoas na Bíblia fizeram isso? Você entende? Então a É. gente recebe a promessa e a gente quer que right away, aqui, Uhum. dormir amanhã a promessa tem que estar pronta. E Deus não Ó, vai fazer isso. é E isso aí. graças a Deus ele não faz isso, por amor a nós. É Porque isso se o aí. Senhor nos entrega as promessas, a grande maioria de nós vai se demandar de Deus. A gente vai Verdade. abandonar o próprio Senhor. É A isso gente vai aí. viver coisas assim que não dá. Então, assim, glória a Deus que o Senhor não perde a paciência com a gente, né? Glória a Deus que Deus persevera. Glória a Para Deus que Ele perder a conhece. paciência tem que realmente chegar no limite dos limites, né?
Graças a Deus por tudo isso, né? Graças a Deus que o É. Senhor continua tendo compaixão, misericórdia, né? Amém. Todas as manhãs. Graças a Deus por tudo isso. E graças a Deus que Ele usa a nossa dor para curar. E Uhum. depois que nós somos curadas, o Senhor nos usa para ajudar outras mulheres, É isso né? aí. A diminuir a jornada, né? Viver processos aonde o Senhor vai nos usar, né? E que bom que Deus, além de nos curar, nos tratar, ainda nos ajuda a segurar na mão uma das outras, né? Que isso Exato. também é outra coisa que misericórdia, né? A raça feminina, ela tem um negócio Meu difícil de Deus, eu entender estava às vezes, pensando né? isso hoje. Me ajuda. Ai, Jesus, é um lugar de competição e não cooperação. Eu Exato. preciso ter mais like, eu preciso ter mais seguidor, eu preciso. Ai, oh, Jesus, Eu sei, ajuda-nos. eu Então você sei. vê que o Senhor quer alinhar a gente em tudo, né, meu? E glória a Deus por isso. É Glória a Deus que o verdade. Senhor olha pra gente e acha em nós o que nem nós temos e nem sabemos que temos, né? É isso aí. E sabe, Nath, nesse período de preparação, uma das coisas que eu quero encorajar as meninas aqui é que eu orava pelo meu futuro esposo sem saber quem ele era, né? E todos os dias o Espírito Santo de Deus me revelava pelo que eu deveria orar por ele. E, e isso virou um e-book que chama 31 Dias de Oração pelo Esposo ou Futuro Esposo. Então, você que é casada, mulher, ore pelo seu marido. Para de ficar orando só por você. Porque meu marido, eu preciso do meu marido assim, eu preciso do meu marido assim. Não, vamos fazer o seguinte: ore por ele. Ore por ele, porque faz que nem Jó, né? Enquanto estava orando pelos meus amigos, o Senhor mudou a minha sorte. A sorte Então, do Senhor. ore por ele. Sabe, eu aprendi realmente a conquistar todas as coisas que eu quero no meu marido através da oração. Por muitas vezes, o Senhor me deu essa sabedoria, sabe, Nath? Não fala nada. Deixa que eu faço. Você só vai orar, você só vai colocar nos meus pés. E eu orava, Senhor, isso aqui não tá legal. Isso precisa mudar. Senhor, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece o coração do meu marido. Precisa mudar. Não só pelo nosso relacionamento, mas eu quero que mude porque eu preciso que o Senhor mude ele para ele viver o que o Senhor tem para a vida dele. Ele não pode perder tempo com as coisas do mundo, ele não pode perder tempo com distrações. Eu não aceito isso. E orando, e orando. E olha, Nath, Deus faz, cara. Deus faz. Quando a gente realmente coloca nos pés do Senhor, Ele vai, Ele mesmo e faz. Aí, por muitas vezes, meu marido chegava assim: Ô, amor, eu não sei o que. Nossa, Deus falou isso pra mim, você acredita? Eu, é mesmo que Deus falou isso pra você? Falou, nossa, né? Mas dentro de mim eu já tava lá celebrando, porque era o que eu tava pedindo ao Senhor. É Então, a porque gente você tem. falou uma coisa, eu acho que é a grande chave, sabe? Porque eu sei, ô Mary, que tem mulheres que estão aqui que até têm essa vida de oração, de orar para pedir para Deus fazer. E Deus não está fazendo. Por quê? Porque, na verdade, é o cumprimento da palavra que diz: pede, mas não recebe, porque E pede para depois esbanjar no seu próprio prazer. Então, isso, quando você diz assim, Deus, muda isso, mas é para a glória do teu nome. É para que a isso, salvação não se perca. É para que esse homem glorifique o teu nome. Gente, o jogo muda. isso mesmo. Muitas vezes a intenção por trás da sua oração é vingança, provar para os Hum, outros, nossa. né? Por trás da tua oração é egoísmo, é para Uhum. mim, é sobre mim. Aí você acha mesmo que Deus vai fazer o milagre de transformar o seu Uau, marido, sendo que a ideia por trás da transformação é o seu próprio ego? é Não. verdade. Então, assim, eu amei quando você trouxe essa palavra da oração. Sim, nós temos que orar. Mas por que você quer que Deus faça? Para É. que você quer que Deus faça? Eu acho que o mais Para você? importante é quando começar essa oração, realmente pedir ao Espírito Santo de Deus te direcionar na oração, Amém. porque nós temos a tendência de orar aquilo que nós queremos falar. Então, uma coisa que eu aprendi muito séria, assim, é realmente iniciar as minhas orações, Espírito Santo. Eu não sei o que pedir, mas o Senhor sabe Amém. exatamente o que passa no meu coração. O Senhor sabe exatamente as intenções do meu coração. Então, vem cá. Coloca as palavras certas que eu devo orar pelo meu filho, pelo meu marido, porque o Senhor é que conhece eles. O Senhor sabe exatamente o que passa na mente e no coração deles. Então, essa é sempre a minha oração. Eu sempre peço isso ao Espírito Santo de Deus, né? Para Glória a que ele Deus. me revele, porque ele é que sonda os corações, né? É, Não sou eu não tenho esse poder.
Então, quando nós somos verdadeiras intercessoras do Senhor no nosso lar, nós temos que se colocar nessa posição de que o Espírito Santo de Deus nos ensina Amém. todas as coisas, inclusive a orar. Amém. Amém. É Amém. isso Nath, aí. olha, nós estamos encerrando aqui, eu não quero te prender muito. Foi maravilhosa essa noite. Eu quero, assim, que você traga as últimas palavras. E se você tiver alguma coisa que você queira divulgar do seu trabalho, convidar as meninas, fique à vontade aqui. É uma bênção fazer qualquer parceria, somar com o reino de Deus. Aqui eu não tenho problema nenhum de compartilhar, sabe? Eu amo compartilhar, eu amo, amo, amo. Amém. Eu amo Amém. dividir o reino, eu amo expandir o reino, eu amo, sabe, conectar pessoas. Né? Isso é Glória a isso, na Deus. verdade, é o meu chamado primordial, é o chamado de conexões. É, Então, chamado fique à de ser vontade. ponte e não É muros, isso, né? é isso mesmo. Glória a Deus. Mary, muito obrigada por esse tempo. Eu amo Amém. convidar falar, né, sobre as coisas eternas. Eu Isso. acho que é uma das coisas que eu mais tenho prazer na minha vida, é falar do amor de Jesus, tudo que ele fez, tudo Amém. que ele é, Amém. né, na grandeza e na beleza desse amor que não sabe acabar. E muito obrigada às mulheres que estão aqui. Sejam, quem Amém. quiser me seguir, né, aí nas redes sociais, eu Isso, estou aí isso. junto com a Mel e Todo outras mundo, gente, pessoas. seguindo, ó, já vai lá, já entra lá, já segue, porque é bênção E, demais seguir. e agora, atualmente, a gente acabou de abrir, inclusive, quem tiver interesse, a comunidade da Nath. A comunidade da Nath é esse lugar onde a gente realmente deseja equipar as mulheres com o conhecimento da palavra. Uau. E com o Amém. conhecimento da palavra, aonde vai trazer para elas a inteireza e torná-la capaz de edificar, né? Uau. E não importa o estado civil que ela esteja vivendo, eu falo Amém. muito isso. Nath, eu sou divorciada, será que... Não, você vai edificar, não importa como Amém. você esteja, se seu Amém. casamento está em crise, né? Eu sou a prova viva de que Deus é capaz de transformar todas as coisas. Eu falo que a comunidade é esse lugar que vai cuidar da mulher, né? E Amém. vai cuidar da mulher em 4 saúdes, que é a saúde espiritual, saúde emocional, saúde financeira e saúde física, né? Que é Isso. essas 4 colunas Colunas, isso. que vão sustentar a mesa, né? A mesa do relacionamento, a mesa da cura. E quem quiser saber mais informação, me chama depois no direct que eu passo para vocês. Vai ser um Isso prazer ter vocês na nossa mesmo. comunidade. E mais uma vez, Amém. muito obrigada, Mary, por tudo que você tem servido ao reino. Nossa, meu E Deus, não quem tem nem. sabe um dia a gente consiga dar esse abraço aí pessoalmente na América, né? E servir vocês aí pessoalmente. Amém? Amém. Que Deus te abençoe. Quero honrar a pastora Leide, que está conosco aqui também. A pastora Leide, ela tem um testemunho fortíssimo também, né? Lindo. Não sei, você conhece a pastora Leide? Você Não, conhece? não Não? conheço. Ah, tá. Então eu preciso te conectar. Ó, preciso te conectar com a pastora Leide. Ela também é daqui da região de Orlando, também conhece a Gláucia, mulher de Deus. Nossa, Deus tem usado Glória a muito a Deus. pastora Leide aqui no Ministério com Mulheres, então eu preciso te conectar com ela, tá bom? Olha, Amém. um Um grande beijo no beijo. seu Deus abençoe coração. vocês e muito obrigada. Te espero aqui, se Deus quiser. Ou se eu for no Brasil. Você está em que lugar no Brasil? Brasília. Ah, Brasília, olha, talvez exista uma chance de eu ir para Brasília, porque vai ter um evento de solteiros, viúvos, divorciados em Brasília com a doutora Esli e o pastor Edmar Carvalho. Os dois são Carvalho, mas não são família, né? Esli Carvalho e Edmar Carvalho, eles não são família. Então nós estamos divulgando esse evento e se Deus preparar, eu quero estar lá em Brasília, porque talvez eu também tenha que resolver algumas coisas em Brasília, então vai coincidir. Mas é isso, quem sabe? Se eu Benção. for, eu te aviso, tá bom? Tá bom, querida. Seja bem-vinda. Um beijo no coração. Deus abençoe. Amém. Fiquem com Deus. Tchau, Amém. gente. Tchau.